Oi, pessoal. No vídeo passado a gente falou sobre alocação estática de memória. A gente viu que o nosso programa consegue reservar alguns endereços para manipular durante a sua execução, utilizando a declaração de variáveis. A gente viu que esses endereços são reservados no momento em que uma função ou um bloco de códigos é executado ou instanciado na execução do seu programa. Uma vez que uma função ou um bloco é finalizado, esse espaço de endereçamento é liberado para uso de outros programas lá na pilha. Mas essa alocação tem um problema essencial. O maior problema é que o tamanho do espaço de memória, a quantidade de dados que você consegue manipular no programa, é definida no momento de compilação. Na hora que você escreve o seu código, você tem que dizer, eu vou precisar de espaço para 20 inteiros, 30 floats. Você não pode deixar esse valor a ser definido durante a execução. Então, o tamanho do espaço de memória é definido em tempo de compilação. Para mudar isso, eu preciso recompilar o programa. O problema principal com essa forma de alocação de memória é que muitas vezes você não tem ideia de qual é o número de dados, qual é o tamanho dos dados que você vai precisar manipular no seu programa. Se você utilizar apenas esse tipo de alocação, ou você corre o risco de alocar muito espaço e utilizar apenas uma parte dele para os seus dados, ou você corre o risco de não alocar a quantidade de dados suficiente para uma quantidade de dados que você realmente precisa executar. Tudo isso porque você não conhece o seu dado inteiramente no momento que você compilou o seu programa. Então, a alternativa para esse tipo de alocação é o que nós chamamos de alocação dinâmica de memória. A alocação dinâmica de memória te permite decidir qual que é o tamanho do espaço a ser reservado durante a execução do seu programa. A alocação dinâmica ela é realizada por um processo um pouquinho diferente da alocação estática. A alocação estática, você declarava quais eram os espaços de memória e eles eram reservados no momento que a função era instanciada. Na alocação dinâmica, a alocação é feita através de uma chamada de função de sistema. Lembra que eu falei que o sistema operacional tinha várias funções, vários programas que facilitavam a sua vida e que eram acessíveis por uma biblioteca? Então, em C, a gente tem funções de sistema de manipulação de memória dinâmica. A gente tem duas chamadas principais para manipular a memória. Uma delas é o malloc. O malloc é uma função que você consegue reservar um espaço de memória de um tamanho arbitrário e a função te retorna o endereço inicial desse bloco de memória. Espaço reservado, ele é reservado numa parte do segmento de dado que nós chamamos de heap. Lembra, o segmento de dados tinha 4 partes principais. Uma de controle de interação com o sistema operacional, as variáveis globais, a pilha, que é onde ocorre a alocação estática, e agora a gente está falando da heap, que é a parte que ocorre a alocação dinâmica. Então, a função malloc, o que ela faz é reservar um espaço na sua heap e retornar um endereço de memória.
A outra função é a função free, ou liberar. Essa função, ela vai olhar para esse espaço de memória que está reservado e vai liberar. Ele vai deixar esse espaço disponível para ser realocado uma vez que o malloc seja chamado novamente. Um ponto importante da alocação desse espaço na heap é que o tempo de vida dessa reserva de memória, ele depende do momento que você chama o malloc e ele é finalizado no momento que você chama o free. Independe da função ou do bloco. Então, o tempo de vida desse espaço reservado é o tempo de chamada das funções de sistema. Isso é legal porque tem muitas situações em que você quer ter um espaço de memória reservado independente da função que você está trabalhando. Mas, então por que não só utilizar esse tipo de espaço de memória? A principal vantagem de se utilizar uma memória na forma de alocação estática é que a alocação por pilha é muito simplificada. Você está fazendo uma alocação incremental. Você coloca uma função, reserva um espaço logo acima, depois logo acima, vai liberando e vai abaixando. É um cálculo muito simples. Enquanto que a alocação dinâmica, ela precisa de um gerenciamento de quais são os espaços que estão liberados e quais são os espaços que já estão reservados. E pode ocorrer situações em que você reserva um espaço, libera outro espaço, reserva um espaço, libera outro espaço, que você vai ter vários segmentos da memória reservados, mas que eles não estão agrupados. Então, se em algum momento você precisar de um bloco muito grande de memória, pode ser que não exista um bloco contínuo de memória disponível, por mais que exista ainda esse espaço de memória livre, só que ele está segmentado em várias partes. Então, um dos problemas principais da alocação dinâmica é que, se a utilização não for adequada, você corre o risco de ter um mau uso da memória, de ter um uso não ótimo dos espaços de memória. Isso ocorre por uma característica muito específica da alocação dinâmica. É que a alocação desses espaços de memória é no formato de um bloco. É uma sequência de endereços. Cada alocação, cada malloc vai te dar uma sequência de endereços, primeiro, segundo, terceiro, quarto, dependendo do tamanho do bloco que você requisitar. Mas, se você fizer chamadas subsequentes de malloc, você não tem garantia nenhuma de que os espaços de memória entre uma chamada e a outra têm qualquer relação. Eles podem ser em qualquer posição da sua heap. Legal, né? Então, qual utilizar? Quando utilizar a alocação estática ou quando utilizar a alocação dinâmica? Depende das suas necessidades. A principal vantagem da alocação estática é a simplicidade. Você não precisa ficar chamando nenhuma função, você só declara o espaço. O controle de tempo de vida desse espaço é implícito, uma vez que é finalizada a função, esse espaço é liberado. E o processo de alocação é menos custoso. Mas a maior desvantagem da alocação estática é que você precisa definir tudo durante a compilação. Você precisa saber quais são os espaços de memória que você precisa.
A alternativa, que é a alocação dinâmica, ela tem a vantagem de que você pode decidir qual é o tamanho do espaço de memória durante a execução do programa. E uma outra vantagem é que esse espaço fica disponível durante toda a execução do programa, desde o momento que você aloca até o momento que você finaliza esse espaço. Você tem controle sobre o tempo de vida desse espaço de memória. Mas as principais desvantagens são o custo de alocação. Você precisa chamar uma função que tem um custo computacional para alocar esse espaço, e como você tem que declarar explicitamente os momentos que esses espaços são liberados ou reservados, você tem o risco de não haver um gerenciamento adequado desses espaços de memória e você não ter um aproveitamento adequado do espaço de memória, seja porque você reservou, seja porque você não liberou os espaços que deveria, ou seja porque há uma segmentação dos espaços de memória de forma que você tem um limite sobre o tamanho dos blocos que podem ser alocados. Legal, né? Então, a gente vai discutir na prática como que isso acontece. Então, a gente vai olhar vários programas e vai rodar ele passo a passo e tentar olhar como que está a memória, para tentar entender um pouquinho melhor como que funciona a alocação estática e a alocação dinâmica. A função de alocação dinâmica, ela vai reservar um espaço de memória e vai me retornar um endereço da posição inicial desse espaço de endereçamento. Mas eu preciso armazenar esse valor em algum lugar para poder trabalhar com ele. E os lugares que normalmente a gente armazena são as variáveis. Mas que tipo de variável que vai armazenar um endereço de memória? Tive que tipo de um dado ou tipo de uma variável, ele vai dizer quais são as possibilidades de estados que um valor pode assumir de um registro. A gente tem um inteiro, que são números inteiros, a gente tem ponto flutuante, que são números em notação científica, mas qual que é o de endereço? Aqui a gente tem que atacar o elefante na sala. São os ponteiros. O ponteiro nada mais é do que um tipo de dado que armazena um endereço de memória. Os ponteiros vão ser muito importantes para a gente conseguir acessar os espaços de memória que são alocados dinamicamente e também para fazer associações entre diferentes espaços de memória que a gente vai realizar em alguma das estruturas de dados. Mas o conceito essencial é que um ponteiro nada mais é do que uma variável que armazena um endereço de memória. A gente vai ver em alguns exemplos como utilizar o ponteiro, como que esse endereço de memória é realizado. Em C, ou em C++, nós temos dois operadores principais para lidar com endereços e valores de variáveis. O asterisco, quando colocado na frente de uma variável, ela diz qual é o valor armazenado no endereço indicado por aquela variável. Lembra, variável o nome da variável é só um rótulo para um endereço de memória. O e-comercial, ele indica qual que é o endereço de um determinado rótulo, de uma determinada variável. Vamos ver um exemplo para tentar entender melhor isso.